Gostaríamos de informar que o Padre Reis está no confessionário atendendo as confissões como de costume. Então, meia hora nós temos Santas Missas no domingo, na adoração, e durante a Santa Missa o Padre Reis estará atendendo as confissões ou o Padre durante a celebração da Santa Missa para aqueles que não podem durante a semana ou se confessam habitualmente durante toda a semana. Então, o Padre está à disposição do confessionário para aqueles que quiserem pegar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, na Eucaristia damos graças ao Pai, por Cristo, o Filho que foi obediente até a morte e morte em cruz, tornando-se fonte de vida e salvação. Neste último domingo de setembro, celebramos o Dia Nacional da Bíblia. A palavra de Deus precisa ser acolhida como lâmpada para nossos passos e luz para o nosso caminho. Na liturgia de hoje, a palavra de Deus nos pede para ter o mesmo sentimento de Jesus Cristo, dizer sim à vontade do Pai e viver de forma coerente para poder entrar no reino de Deus. Canto da procissão de entrada, número 164.
irmãos, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje o 26º domingo do tempo comum. Celebramos o dia da Bíblia e assim a nossa gratidão a Deus por ter nos falado, por ter enviado a sua santa palavra, que é luz para a nossa vida. Vamos participar desta missa, nós que estamos aqui na Catedral Diocesana, aqueles que nos acompanham pela Rádio Luz e Alegria, aqueles também que nos acompanham pela Web TV, pela FWTV, e assim a palavra do Senhor chegará a tantos e tantos lugares, a tantos e tantos irmãos e irmãs nossas. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos necessitados da misericórdia do Pai. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
que mostrais o vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia. Derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O sim da fé deve se tornar o sim da vida. A palavra e a confissão dos lábios se tornam, então, ação e gesto das mãos. Ouçamos. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor: vós estáis dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi vós da casa de Israel. É minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre. É por causa do mal praticado que ele morre. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Recordai, Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mundo ao mundo, se
tornai então completa a minha alegria. Aspirai a mesma coisa, unidos no mesmo amor. Vivei em harmonia, procurando a unidade. Nada façais por competição ou a glória, mas com humildade. Cada um julgue que o outro é mais importante e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Tende de vós o mesmo ressentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrando com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e aos seus do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. E o pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Quando os 2 fez a vontade do Pai, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam ao primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação.
Deus que é luz para a nossa vida, que deve sempre iluminar a nossa existência. E neste sentido nós celebramos o dia da Bíblia, exatamente neste espírito, de sempre acolher aquilo que Deus nos fala, ouvir, já é parte. Ler também é parte. Mas só ouvir e só ler não é suficiente em relação à palavra de Deus. É preciso acolhê-la no nosso coração, é preciso acolhê-la na nossa alma. E é este o nosso espírito, cada vez que na liturgia nós escutamos o que Deus nos fala. Porque são palavras de amor, são palavras de afeto, de carinho que Deus tem para conosco. O amor de Deus não é diferente em termos de sentimento, em termos de princípio, do amor que nós sentimos pelas pessoas. Quando nós dizemos uma palavra boa para alguém, quando nós nos dirigimos com carinho a uma pessoa, isso é um transbordamento da nossa vida, da nossa alma. E assim é que Deus também nos fala com amor. Mesmo quando a palavra de Deus pode parecer dura, pode parecer uma palavra de reprovação até, mas na verdade o que leva Deus a nos falar é o seu amor para nós, é o nosso bem. E é neste sentido que nós ouvimos a primeira leitura, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de escutarem o que Deus fala. E muitas vezes nós gostaríamos que Deus dissesse uma palavra diferente. Nós gostaríamos que Deus, de certa forma, com a sua palavra, selasse o nosso egoísmo, às vezes, o nosso orgulho, a nossa sensualidade humana. E por isso que a primeira leitura, a palavra profética, nos diz exatamente isso. Vocês dizem, aqueles que pensam assim, vocês dizem que os meus pensamentos são errados, o meu desejo, a minha vontade é errada. Deus diz que não é assim. São os seus pensamentos que estão errados, que não estão fundados na verdade, o amor que Deus tem para nós. Então a palavra de Deus, ela não é uma palavra para nós julgarmos, mas ela é uma palavra para nós acolhermos, para que nós a acolhamos com amor, como luz para a nossa vida, como orientação para os nossos passos. Muitas vezes não é fácil colocar em prática a palavra de Deus. As exigências que Ele tem são exigências muito grandes. Isso porque Deus quer que nós sejamos felizes. Porque Deus quer a nossa alegria, a nossa felicidade, não só nessa vida, mas também no céu. Por isso, a palavra de Deus, muitas vezes, ela fere, ela machuca, ela vai contra aquilo que nós estamos pensando, ou com vontade de fazer, ou até já fazendo. Isso não nos deve afastar de Deus. É o contrário. Aproximar-se de Deus significa ganhar a capacidade de mudar a nossa maneira de ser, nosso pensamento, a nossa ação, para fazer aquilo que Deus nos pede. Isso será sempre o melhor para a nossa vida, ainda que custe, ainda que cause sofrimento. Aparentemente ou inicialmente, mas a palavra de Deus é sempre bem para a nossa vida. Depois nós escutamos o Evangelho de hoje, onde Nosso Senhor nos apresenta este exemplo, esta parábola. A parábola é uma historinha que Jesus contava como ensinamento, como os pais contam para os seus filhos, quando são crianças, quando são pequenos, historinhas, para que eles entendam coisas que são importantes na vida. Jesus usava muito isso, não porque aquelas pessoas eram crianças, mas porque para que eles pudessem entender a mensagem do reino de Deus. E Jesus diz assim, que um pai tinha 2 filhos, na verdade, e disse para o primeiro, você vai trabalhar? O filho disse, não vou. Mas depois pensou melhor, foi, obedeceu o pai. E o segundo
disse para o pai: eu vou. Mas depois pensou melhor e não foi. E Jesus diz: quem dos dois fez a vontade do pai? Mas é lógico, é patente que foi o primeiro filho. E o ensinamento de Jesus está exatamente usando este exemplo para ensinar mais do que simplesmente o que nós devemos fazer. Mas Jesus se coloca como modelo de como nós devemos agir, como nós devemos viver. Quem é este filho que diz sim para o Pai sempre? É Jesus. Ele não titubeia, ele imediatamente diz ao Pai. Nós ficamos sempre assim, às vezes falamos que sim, não vamos, às vezes falamos que não vamos. Nós ficamos sempre nessa luta, nesse combate. Mas Jesus é aquele que disse sim a Deus. É aquele que sempre diz sim ao que Deus lhe pede. Por isso, a segunda leitura na carta aos Efésios, nós escutamos como São Paulo diz que Jesus se fez obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. E por isso hoje todo joelho se deve dobrar diante de Jesus, pela sua obediência. Jesus nunca ficou na dúvida, nunca disse sim e depois não fez, ou disse não e depois fez. Jesus sempre disse sim a Deus. E nesse sentido ele nos ensina esta missão para a nossa vida, para o nosso dia a dia, de nos esforçarmos sempre de dizer sim a Deus. Claro que às vezes isto exige luta. Às vezes o primeiro é o não, quando Deus pede coisas grandes na nossa vida, sacrifícios grandes, é o não. Então pelo menos depois pensar em fazer o sim. Mas na verdade, o ensinamento que Jesus nos dá é este sim imediato, este sim generoso, este sim de confiança naquilo que Deus nos pede. Quando nós ouvimos o que Deus nos pede, este sim deve nascer no coração que sabe que Deus nos ama e que o que Ele nos pede é o melhor. Por isso, o dia de hoje é um dia assim que nós refletimos sobre esta obediência da fé. A obediência da fé, ela exige confiança. Só obedece quem tem confiança. Quando um filho, uma filha, uma criança, o pai ou a mãe lhe pedem alguma coisa, enquanto ele não estiver convencido de que aquilo é para o seu bem, ele pode reclamar, pode xingar, pode chorar, espernear, na verdade. Mas quando ele entende que aquilo é para o seu bem, ele faz. Deus sempre quer o nosso bem. E por meio de Jesus sempre nos pede algo que é para o nosso bem. Então é preciso cultivar na nossa vida de fé esta confiança absoluta em Deus, nunca duvidar de Deus. Deus sempre pede algo que é bom. E assim o resultado será sempre maior alegria para nós, maior felicidade para nós. Celebrando o dia da Bíblia, eu penso que para nós é importante no dia de hoje, assim, sermos muito agradecidos a Deus. Porque nós sabemos o que Deus quer. Nós temos consciência e podemos ir diretamente à palavra dele, que é a Bíblia, esta palavra que está contida no livro da Sagrada Escritura. E neste sentido, nós não devemos valorizar a Bíblia um dia só, no dia da Bíblia, mas a nossa vida inteira. Há muitas pessoas que têm o costume de ler a Bíblia, mas de verdade nós às vezes temos dificuldade para isso. Até porque a leitura da Sagrada Escritura não é uma leitura fácil. Não é como ler um romance, um livro de história, porque tem diversos estilos, diversos tipos de livros. A Bíblia é um livro só, mas é formado por 70 e tantos livros, cada um escrito dentro de um quadro, de uma realidade diferente. Há livros históricos, há livros sapienciais, há livros proféticos, há livros rituais. Então ler tudo isso muitas vezes não é fácil. Mas eu penso assim que é importante ter um plano de leitura da Bíblia.
para nós cristãos, a leitura da Bíblia deve começar sempre com os evangelhos, os 4 evangelhos. É o primeiro passo para entrar neste livro que nós chamamos a Bíblia. Começar a ler São Mateus. Vamos sofrer um pouquinho no começo com aquelas genealogias que conta que esse gerou aquele gerou o outro, até chegar em Jesus, um pouco para situar Jesus na história da humanidade, na história da salvação, na história humana. Mas depois nós vamos entender o que Jesus fez, o que Jesus falou, o que Jesus ensina. Então, a primeira porta para a Bíblia não é o livro do Gênesis para nós que somos cristãos. O primeiro são os evangelhos. E depois os Atos dos Apóstolos, depois as cartas de São Paulo e, naturalmente, também o Antigo Testamento, sem dúvida. O segundo detalhe importante é ler numa edição aprovada pela Igreja. Uma edição, como se diz, uma edição que tem a aprovação da Igreja. Por quê? Porque nós católicos lemos a Bíblia como a Igreja. Não lemos a Bíblia sozinhos. Não interpretamos a Bíblia segundo a nossa opinião, ou como em outras crenças se diz, o Espírito Santo ilumina diretamente aquele que crê para interpretar a Bíblia. Por isso que há tanta diferença entre religiões, exatamente por isso, cada um interpreta de um jeito, de uma maneira. Nós lemos a Bíblia como a Igreja, mesmo quando nós estamos em casa, no nosso quarto, na nossa sala, lendo a Bíblia, toda a Igreja está conosco. E lendo um livro, numa edição aprovada pela Igreja, porque tem aquelas notas embaixo que explicam o que nós estamos lendo, dão uma interpretação da fé para o maior aprofundamento da leitura que nós fazemos. A Bíblia não se lê como um livro de história, se lê, como se costuma dizer, de joelho, no sentido não estar de joelho, mas se lê o espírito de fé. Assim, a leitura que nós fazemos da Bíblia deve ser para nós uma leitura de alimento para a nossa fé e que nos leve depois a agir atitudes na nossa vida, no nosso dia a dia. E, finalmente, o terceiro aspecto importante do dia da Bíblia é a leitura que se faz, a liturgia. Esta leitura que nós escutamos a cada domingo, na missa. Vocês sabem que a liturgia da igreja está organizada para que em 3 anos você leia toda a Bíblia, todos os textos principais da Bíblia. Então, nos domingos, nós temos domingo A, B e C, anos A, B e C. Cada ano um evangelista especial. O ano A, por exemplo, é o evangelista São Mateus. Então, durante os domingos, no tempo comum, nós estamos celebrando, nós estamos lendo, pouco a pouco, todo o Evangelho de São Mateus. O ano que vem será São Lucas, depois São Marcos. E assim, em 3 anos, nós, de certa forma, lemos os principais textos do Evangelho, ouvimos as principais profecias, as cartas dos apóstolos. Então, a liturgia da palavra, a missa, é muito importante para o nosso crescimento na fé. Por isso, cuidado que se tem com os leitores, eles preparam as leituras, eles leem antes as leituras para fazer uma leitura que a Assembleia possa acompanhar. Por isso nós temos o folhetim, a missa também, que traz as leituras para que a gente possa ouvir e seguir a leitura. E assim por diante, irmãos e irmãs, a leitura da liturgia serve também como alimento para a nossa fé. Por isso que nós podemos pedir a Deus neste domingo, dia da Bíblia, a graça de amar a sua palavra, de ter fome da palavra de Deus. Esta fome que nos leva a ir ao encontro da palavra, humildemente, com a vontade de aprender as coisas que Deus tem para nos ensinar. Que a Bíblia seja sempre na nossa vida uma luz, que brilhe diante dos nossos olhos, diante da nossa alma, e que nos ajude também a viver a nossa vida de cada dia, a vida que nós levamos na normalidade nos nossos dias. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãos e irmãs, como família, os filhos de Deus, e animados pela fé, elevemos as nossas súplicas ao Pai, a fim de que as nossas famílias, sustentadas pela graça de Cristo, se tornem autênticas igrejas domésticas, onde se vive e se dá o testemunho do amor de Deus. Por isso, depois de cada prece, digamos juntos: Senhor, abençoai e santificai as nossas famílias. Senhor, abençoai e santificai as nossas famílias. Pelo Papa Francisco, que o Senhor, que o chamou a presidir a Igreja na caridade, o sustento do seu ministério ao serviço da unidade do Colégio Episcopal e de todo o povo de Deus, oremos. Senhor, abençoai e santificai as nossas famílias. Pelos padres sinodais e pelos outros participantes da terceira Assembleia Geral e Extraordinária do Sínodo dos Bispos, que o Espírito do Senhor ilumine suas mentes, a fim de que a Igreja possa enfrentar os desafios sobre a família em fidelidade ao desígnio de Deus, oremos. Senhor, abençoai e santificai as nossas famílias. Por aqueles que têm responsabilidades no governo das nações, que o Espírito Santo inspire projetos que valorizem a família como célula fundamental da sociedade, segundo o desígnio divino, e sustentem as famílias em situações difíceis, oremos. Senhor, abençoai e santificai as nossas famílias. Pelas famílias cristãs, que o Senhor que pôs na comunhão esponsal o selo da sua presença, faça das nossas famílias cenáculos de oração, íntimas comunidades de vida e de amor, à imagem da Sagrada Família de Nazaré, oremos. Senhor, abençoai e santificai as nossas famílias. Pelos cônjuges em dificuldade, que o Senhor rico em misericórdia os acompanhe mediante a ação maternal da Igreja, com compreensão e paciência no caminho de perdão e de reconciliação, oremos. Senhor, abençoai e santificai as nossas famílias. Pelas famílias que por causa do Evangelho devem deixar as suas terras, que o Senhor, que com Maria e José experimentou o exílio no Egito, os conforte com a sua graça e lhes abra caminhos de caridade fraternal e de solidariedade humana, oremos. Senhor, abençoai e santificai as nossas famílias. Pelos avós, que o Senhor, que foi recebido no templo pelos santos anciãos Simeão e Ana, os torne sábios, colaboradores dos pais, na transmissão da fé e na educação dos filhos, oremos. Senhor, abençoai e santificai as nossas famílias. Pelas crianças, que o Senhor da vida, que no seu ministério os acolheu, fazendo deles modelos para entrar no reino dos céus, suscite em todos o respeito pela vida nascente e inspire programas educativos em conformidade com a visão cristã da vida, oremos. Senhor, abençoai e santificai as nossas famílias. Pelos jovens, que o Senhor, que santificou as bodas de Caná, os leve a redescobrir a beleza da índole sagrada e inviolável da família no desígnio divino, e sustente o caminho dos noivos que se preparam para o matrimônio, oremos. Senhor, abençoai e santificai as nossas famílias. Ouvi, Senhor, as preces da vossa Igreja e fazei que a vossa palavra seja sempre a luz dos nossos olhos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Gostaria só de lembrar, recordar no começo da missa,
Sempre nos domingos, à noite, nós temos um sacerdote à disposição para a confissão durante a missa. Às vezes as pessoas não podem vir durante a semana para confessar. Então, sempre agora à noite, no confessionário aqui, à sua esquerda, o padre à disposição durante a missa também para atender as confissões. Que nossas oferendas sejam, de algum modo, expressão de nossas obras e, assim, de nossa fé. Canto de apresentação das oferendas, número 224. seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de misericórdia, que esta oferenda vos seja agradável e possa abrir para nós a fonte de toda a bênção, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao
nosso coração está em Demos Deus. graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Em vós vivemos, nos movemos e somos, e ainda peregrinos neste mundo, não só recebemos todos os dias as provas do vosso amor de Pai, mas também possuímos já agora a garantia da vida futura. Possuindo as primícias do Espírito, por quem ressuscitastes Jesus dentre os mortos, esperamos gozar um dia a plenitude da Páscoa eterna. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar a vossa vontade, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, comigo, vosso indigno servo, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, uma Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo vos uniu. Saudai-vos da paz de Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Eucaristia é a ação pela qual nos identificamos a morte e ressurreição de Cristo, prontos para ir com Ele até a cruz. Preparados, aproximemo-nos para comungarmos. Canto de procissão, número 251. Ó Deus, que a comunhão nesta Eucaristia renove a nossa vida, para que, participando da paixão de Cristo neste mistério e anunciando a sua morte, sejamos herdeiros da sua glória, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Irmãos e irmãs, eu penso que é importante no dia de hoje uma palavra do bispo em relação às eleições que nós vamos viver no próximo domingo. Sempre lembrar a todos, em primeiro lugar, este dever que todos nós temos de votar. O voto é uma expressão não somente de uma vontade, mas de um direito e também de um dever cuidar da nossa pátria. Assim como nós cuidamos da nossa casa, cuidamos das nossas coisas, dos nossos negócios, nós temos também a responsabilidade de cuidar da nossa pátria. Então fica este forte apelo, comparecimento nas eleições, não somente por uma questão de ter documento, mas de verdade, para que nós possamos exercer a cidadania. Em segundo lugar, a importância de que nós nos preparemos para a eleição. A eleição é a expressão da vontade popular e neste período, a meu ver, propaganda eleitoral e tudo isso, nós pouco temos a oportunidade de entender, compreender a situação do nosso país, as necessidades que o país tem, enfim. Então isso exige, de fato, um tempo de conhecer os candidatos, conhecer os programas dos partidos. Na verdade, essa é a grande questão hoje. Existem partidos que têm doutrina, que são doutrina vinculante para os seus candidatos, e doutrinas que são contrárias à moral cristã, ao direito do ser humano, à vida, enfim, certos detalhes que nós precisamos então nos preparar para as eleições. Ainda há alguns dias, uma conversa entre amigos que diziam assim: bem, na última hora, quem entregar o último papelzinho, a gente volta. Não pode fazer assim, na verdade, não é o último papelzinho. É só pensar bem, refletir bem e voltar com responsabilidade, nunca influenciado por nenhum tipo de influência externa, seja voltado por pesquisa eleitoral, enfim, por propaganda, pelo que se diz, votar de fato com conhecimento. Nós temos tempo para isso, temos uma semana ainda, é possível ainda refletir bem, pensar bem, informar-se bem. Hoje não é tão difícil fazer isso. Quero somente lembrar, chamar esta atenção de todos para que nós procuremos de verdade exercer esse nosso dever como cidadãos cristãos, antes de tudo cidadãos de uma pátria, cidadão do mundo. E nós temos o dever de expressar a nossa opinião. Parece que hoje fica em muitas situações, todos podem dizer o que pensam, menos nós. Nós não podemos nunca dizer o que nós pensamos, porque logo nos dizem que nós somos atrasados, que enfim, há certas coisas que não se pode abrir mão, há certas coisas que o voto deve expressar exatamente a nossa consciência de cristão. Então, nesse sentido, eu quero fazer esse apelo muito sério, muito veemente. Nas últimas eleições, eu até fiz uma nota pastoral no website da Diocese. Nós temos essa nota publicada, que não é, a igreja não tem partido, não indica candidato, não tem nada disso, mas somente lembrar a responsabilidade que nós temos e que nós procuremos de verdade cumprir bem este nosso dever cívico de fazer o melhor possível da nossa parte para a escolha dos candidatos. Vamos então receber a bênção final da missa de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz. Que o Senhor vos abençoe.